Glória a Deus pela sua vida, meu amado irmão. Que vos cumprimenta o diácono Mateus. Deus abençoe tua casa, tua família e teu trabalho, e teus filhos desde agora e eternamente. Amém. Ô meus queridos, amados irmãos, estamos aqui de novo, neste vale abençoado, com qual há muito tempo eu não gravo aqui também, desde o ano passado. E o Senhor, Ele me trouxe até aqui, para me dar uma palavra ao seu coração, para me ministrar uma palavra do Senhor, dado ao Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Daniel 5, no seu versículo apenas 22, vai dizer: Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Apenas esse versículo, meus queridos e amados irmãos. Meus amados, todos nós conhecemos a passagem de Daniel no reinado de Beltsazar. Beltsazar era necessariamente filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele reinou, e até que seu reino foi destruído, porque ele se exaltou demais. A palavra do Senhor vai nos dizer que Nabucodonosor, ele matava quem ele queria, ele deixava vivo quem ele queria, ele fazia o que ele queria, e ele se exaltou acima de Deus, o Deus de Daniel, o nosso Deus. E foi quando Deus o transformou em seu coração o desejo de ir para o mato. Deus colocou o coração dele inclinado nos animais. Então ele foi comer mato. A Bíblia fala que ele foi comer ervas. E a Bíblia fala que ele foi tão humilhado que ele reconheceu o Deus Altíssimo, que é sobre toda a terra e o universo e céus. Mas esta palavra, meus amados irmãos, que acabamos de ler agora, sobre o rei Beltsazar. Beltsazar, certo dia, ele escolheu homens e mulheres para comer e beber junto com ele. Já lá os províncias, os príncipes, e trouxe todo mundo para o banquete. E a Bíblia vai dizer que eles pediram para trazer taças, para eles beberem junto com as suas concubinas, junto com suas amantes, junto com as suas mulheres. E a Bíblia fala que foram tirados da casa de Deus todas as taças. E as taças eram consagradas a Deus. Os profetas tinham consagrado a Deus as taças. E eles beberam, se embebedaram nas taças da casa de Deus. E a Bíblia vai nos contar que Beltsazar, ele viu uma mão, e esta mão escreviam na parede, e muitos não conseguiam interpretar o que estava escrito. Beltsazar tremia igual uma vara verde, ficou desesperado quando viu aquela mão, aquele dedo escrever na parede. E a Bíblia vai nos contar que ele chamou os intérpretes, os filósofos, os conhecedores daquela época, os homens, os feiticeiros, os magistrados, todos foram chamados para interpretar o que estava escrito naquela parede. E a Bíblia vai nos contar, meu querido, minha amada irmã, que ninguém soube interpretar. Ninguém sabia interpretar o que estava escrito na parede. Mas uma mulher, e esta mulher, ela falou para Beltsazar: olha, eu conheço um tal, e esse homem, ele está acima dos feiticeiros, está acima dos magistrados, acima dos adivinhos, acima de tudo, os conhecedores. Esse homem é Daniel. Ele soube interpretar sonhos, ele sabe interpretar enigmas, e ele sabe discernir o que está escrito aí. Tragam ele para cá, e ele vai saber discernir. E a Bíblia fala que chamaram Daniel, e colocaram Daniel posto ao rei Beltsazar. Então, meus amados irmãos, o rei, ele decretou: aquele que souber interpretar o que está escrito lá, terá vestido de púrpura, terá um colar de cadeias de ouro, e será exaltado no reino. Então a Bíblia vai nos contar que Daniel chegou na presença de Deus, e o rei foi logo dizendo para ele interpretar aquilo que estava escrito naquela parede. E Daniel, ele olha para o rei e conta a história do pai dele.
de como Deus fez na vida do pai dele, como Deus humilhou o pai dele, porque ele se exaltou e Deus humilhou. E a Bíblia vai nos contar que Daniel falou: você pegou as taças da casa de Deus e profanou a casa de Deus. Você bebeu junto com suas mulheres e concubinas na casa de Deus, com os utensílios da casa de Deus. E a Bíblia fala que Daniel, ele olha para a parede e ele interpreta Mene, Mene, Tekel, Parsim. Cada palavra, Mene significa pesado fosse na balança e fosse achado em falta, Tekel. E Parsim significa o teu reino foi dividido entre os medos e os persas. E nesse dia de hoje, você será destruído, o teu reino. E a Bíblia fala que o rei, após saber a interpretação, ele deu tudo para Daniel. Colocou o colar de ouro, colocou o vestido real de púrpura. Mas Daniel, ele não se contaminava, ele não aceitou aquilo. No mesmo dia, o reino de Beltesazar foi destruído. E a presença de Deus reinou sobre aquele lugar. Foram divididos entre os medos e os persas, e Dario começou a reinar depois de Beltesazar. Após a morte de Beltesazar, o seu reinado foi destruído e ele foi morto. Meus amados e queridos irmãos, uma passagem conhecida, mas uma passagem que me traz ao conhecimento de que com a presença de Deus não se brinca, com a glória de Deus não se brinca. O Senhor, Ele não está brincando. Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo. Meus queridos amados irmãos, quantos que estão profanando a casa do Senhor, fazendo comércio, fazendo a casa do Senhor de comida e bebida, usando os utensílios da casa de Deus para profanar a glória de Deus, trazendo glória para si, como diz em Romanos, o capítulo 1, no seu versículo do 7 em diante, vai dizer que Deus entregou eles para o pecado, para o orgulho deles, para a avareza deles. Deus, Ele entregou o homem e a mulher para o pecado, porque a humanidade está suja. E quantos, meus amados irmãos, estão profanando como Beltesazar profanou os utensílios da casa de Deus? Meus amados irmãos, é muito sério. Devemos servir a Deus com sinceridade. Não podemos brincar com a glória de Deus. Olha o que aconteceu com o reinado, por causa de taças da casa do Senhor consagradas por profetas, ao qual carneiros foram sacrificados a Deus naquelas taças, para aquelas taças serem consagradas na casa de Deus. Não eram para estar pegando aquelas taças, e quando pegaram, a morte chegou para todos aqueles reinos. Mas Daniel ficou para o reinado de Dário. O mais interessante, meus amados irmãos, é que o reino foi destruído, tudo. Por causa do rei, todos morreram. Ele morreu e todos morreram e o reino foi destruído. E foi dividido em dois, entre o medo e o persa. Meus amados irmãos, se Deus, Ele te chamou, se você não quiser fazer a obra dEle, Deus, Ele permite acontecer na sua vida o pior, para que Deus venha chamar outro e levantar outro. Por isso, meus amados irmãos, não brinquem com a presença de Deus. Muitos que estão brincando com a presença de Deus estão morrendo. Meus amados irmãos, assim como morre o justo, morre o ímpio. Deus não está brincando. A presença dEle está nos dizendo aqui, para mim e para você: vigiai ou orai, para que tenha comunhão com o Senhor. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que vosso tempo os exalte. Meus amados, é tempo de levar o evangelho. É tempo de fazer a obra do Senhor. É tempo de pregar nos quatro cantos dessa terra. Com Deus não se brinca. Você viu o que aconteceu com o reinado, por terem pegado as coisas de Deus. Com Deus não se brinca, meus amados irmãos. Com a presença de Deus ninguém se brinca. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Planta o mal para você ver. Planta as coisas ruins. Brinca com a presença de Deus. Olha o que aconteceu. Deus destruiu, sem dó, aquele reinado. Homens, mulheres, crianças, tudo foi destruído por causa do pecado de Beltesazar. Não brinque com a presença de Deus. É muito sério. Aquele que se levantar contra o ungido de Deus, ele é destruído.
Porque o Senhor protege e vela pela sua palavra, para se cumprir. A palavra do Senhor está nos alertando nesse dia de hoje. Vigiai e orai, e teme ao Senhor teu Deus. Se teme, estremece diante da presença de Deus, tema a esse Deus mais do que tudo nessa vida. Não tenha medo do homem, não tenha medo do diabo. Tenha medo do Deus Todo-Poderoso. Teme a esse Deus, treme na presença dele. Porque aquele que busca verdadeiramente a face do Senhor e se consagra ao Senhor, esse será honrado por Deus, será exaltado por Deus. Só que não deixe levar o seu coração a exaltação, não. Porque a exaltação e a glória é somente dele. Tudo para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, meus queridos. Não brinque com a presença de Deus, porque é muito sério. Deus, ele está voltando. Jesus está às portas, meus amados irmãos. Você pode ver tanta gente morrendo. As UTIs, as ETI, as CTIs estão cheias. Tanta gente morrendo. Esses dias eu estava no hospital. Eu vi pessoas chorando, amarguradas, gemendo. Gemendo, meus queridos irmãos. O Senhor mandou evangelizar aquelas pessoas lá dentro. Meus queridos, é tempo de falar a palavra do Senhor. É tempo de pregar, é tempo de profetizar. É tempo de pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, que muitos hoje não preguem mais. Não é tempo de pregar a chave de casa, não. Casa, carro. Não. É tempo de pregar a verdadeira palavra. O verdadeiro evangelho. É tempo de se humilhar, colocar a cara no pó. Descer. Desce a casa do oleiro. Os crentes devem se humilhar perante Deus. Deus não está brincando. Ele fala aqui: aquele que brincar com a minha presença vai descer a sepultura. Sou eu, Deus, que contemplo com chamas de fogo com os meus olhos, como chamas de fogo esse mundo. O mundo que está podre de pecado. Ainda que está acontecendo uma pandemia destruidora, uma mortandade mortal, meus queridos, está matando tanta gente. Muita gente está brincando ainda com a presença de Deus. Mas não brinque. É tempo de se humilhar. É tempo de buscar a face do rei. O rei está voltando. Prepara a noiva do Senhor. Você é noiva. Santifique e lave no vestidura do Senhor Jesus Cristo. O sangue dele te purifica. Nesse dia de hoje, recebe essa palavra. Guarda no teu coração. Guarda na tábua do teu coração. Crava dentro do teu coração essa palavra. Como chama de fogo, guarda no teu coração. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é minha, a vitória é sua. Mas não brinque com a presença de Deus, porque Ele está voltando. E Ele quer que você esteja preparado para aquele grande dia. Amém? Busque a Deus. Nunca desanime. A caminhada é triste. Tem choro, tem lamento, tem espinhos, mas também tem alegria. Tem bonança. Tem a presença de Deus, tem consolo do Espírito Santo de Deus. A vida não é só baixo, tem altos também. O Senhor quer te ajudar, Ele quer te exaltar. Mas nunca deixe a glória entrar no seu coração, a exaltação no seu coração. Não, se humilha perante a presença de Deus, porque Ele vai te exaltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que se desperte, seu irmão e diácono Mateus. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Vamos crescer a obra do Senhor Jesus Cristo. Não é minha a glória, mas a glória é do Pai. Amém? Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.